Para todo sempre seja glorificado o nome querido e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De novo com vocês, o pastor pregador avivalista Iosefe José, mais conhecido pelos chegados aí, por aqueles que estão à minha volta, ao meu derredor, ao qual tem tido acesso às palavras que Deus tem posto no meu coração para vos enviar. Amém? Então, eu digo para vocês, meus amados, vão se conformando um pouquinho aí com a minha fisionomia. Você acredita que me estourou catapora, meus irmãos? Meus amigos, catapora, 64 anos. Até liguei para minha mãe, telefonei lá para minha mãe vai completar 82 anos agora, com a graça de Deus, dia 17 de setembro. E aí eu disse, mãe, o que é isso aqui? Está estourando tudo em mim aqui, no rosto. Eu inclusive, estou até sem fazer a barba, né, irmãos? Eu não costumo ficar sem fazer a barba, mas não dá para passar gilete aqui. Está cheio de ferida que estourou aqui no meu rosto, e pelas costas, pela barriga, pela perna. É catapora. Perguntei para médico, perguntei para ele, é catapora isso aí, hein? Falei, mas já passei pomada, já falei, vai estourar tudo aí, não tem jeito não. É catapora. Falei, meu pai... Aleluia, glória a Jesus, nessa altura, né, da vida, pegando catapora. Eu achava que era só naquele tempo lá, passados, né, que as pessoas tinham varicela, catapora, sarampo, né, tinha de tudo, dordólio, sei lá mais o quê, até febre amarela, tinha um monte de coisa. E quase não tinha vacina, não tinha esses recursos, médicos e científicos que nós temos hoje. Né? Não tinha. Então as pessoas todas passavam por isso aí. Eu fico pensando, poxa, mas então vocês não reparem não, tá, meus amados? Assim, na minha fisionomia, vocês não... Se encontrar alguma feridinha, aí faz parte, tá bom? Estou usando essa boina também, porque já vos expliquei em outra ocasião que eu passei por uma cirurgia, fui submetido a uma cirurgia, onde... muita dor de cabeça constante, não passava com remédio nenhum, nem com morfina. Aí fez ressonância magnética, fez aquelas tomografias, aqueles exames todos que a gente tem que passar por um pré-operatório, entendeu? E aí, então, a hora que viram o resultado da ressonância, da tomografia, vamos operar agora, vamos correndo. E já fui internado, e abriram a minha cabeça, meus irmãos, e aí, quando foram olhar aqui na região da testa, estava cheio de pus, tinha até bactéria mesmo. Aí tiveram que remover o osso da minha testa. Então agora, para não constranger os irmãos, e nem eu ficar constrangido, sabe, não causar mal impressão, sabe, na visualização, então eu coloco assim, esse paliativo aqui, né? Coloca um bonezinho, um chapeuzinho, e vamos seguindo, dando glórias ao Senhor, servindo a Deus com alegria, né? Servir ao Senhor com alegria. Tem até um hino cantando isso aí, né? Então, glórias a Jesus pela sua vida, viu, meu amado? E aqui estamos nós, de novo, não é? De novo com a graça de Deus, Quando você acorda de madrugada, sempre é um motivo especial para dar glórias a Deus. Está chovendo? Glórias a Deus. Está o sol? Oh, glória a Deus, um sol radiante sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Está doente? Glória a Deus, o Senhor vai me curar, porque Ele é o médico dos médicos. O Senhor Jesus, Ele vai me curar. Glórias a Deus. Vou passar por uma cirurgia, é uma cirurgia que já disseram que é alto risco. Olha, assina aqui, que você é que está querendo, hein? Nós não vai se responsabilizar se acontecer de você morrer. Então você assina aqui. Cadê? Onde que eu assino? Vai operar? Vou operar sim. Em nome de Jesus. Eu sou um servo de Deus e o Senhor está na minha vida. E vamos lá. Vamos fazer o que tem que ser feito. E vamos operar sim. O médico, que coragem. Coragem não. Tem outro jeito? Não tem outro jeito. Então vamos operar. Então vamos lá. Né? Se eu viver, glórias a Deus, sou de Deus. Se eu morrer, glórias a Deus. Vou encontrar com o Senhor nas nuvens, ou lá na antecâmara do céu, reservado para o paraíso, porque creio que é para lá que eu vou, em nome do Senhor Jesus, pois é para isso que eu sirvo o Senhor Jesus. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Você não temeria, pastor?
Não, como assim? Como assim? Olha aqui, meu irmão, vou falar para você. Se você vê a sombra de um cachorro, a sombra sempre é maior, muitas vezes mais do que a realidade da gente, com a luz acesa. Aí você vê uma sombra. Você vê a sombra de um cachorro, você vai correr daquela sombra? Não deveria, porque a sombra do cachorro não vai te morder. Quem pode te morder é o cachorro, mas a sombra dele não. Então, é pelo vale da sombra da morte. Aquilo ali vai assustar muita gente, vai impressionar muita gente, vai assombrar muita gente, porque é a sombra da morte. É só a sombra, não é a morte, é a sombra dela. Então ela fica ali, sabe, assustando, apavorando aquela pessoa que está passando por aquele vale depois que parte aqui dessa terra. Mas o Senhor Jesus, ele disse, na palavra do profeta, né? Do Davi mesmo. Tu estás comigo, aleluia. É a luz lá, Jesus está brilhando a luz lá, então dá para você ver a direção e seguir o caminho, né? Para chegar no lugar de descanso. Mas para aqueles que não têm Jesus, a luz da vida, vai ficar lá naquele vale de sombras. Vai ficar perdido lá, perambulando por ali, todo angustiado, e já começa a queimar. Queimar o quê, pastor? Queimar no fogo, no enxofre? Não, ainda não. Não, ainda não. É só um reservatório. Só que esses que partiram desta vida sem Jesus, porque a única oportunidade que nós temos aqui nessa terra é de ganharmos a salvação, o descanso na graça de Deus, é enquanto nós estivermos aqui nesta terra, porque está escrito, o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Lá no céu não tem mais chance de perdoar pecados, ainda porque no céu não entra pecado, Deus abomina o pecado, ele ama você, pecador, viu? Mas ele abomina o pecado. Então louvado seja Deus. Ô pastor, você é pecador? Você é pegador? Como é que é? Pecador? É claro, sim, lógico que sou. E seria um mentiroso se dissesse que não sou um pecador, né? Mas Jesus morreu foi para os pecadores mesmo. É por isso que ele deu a vida dele. Ele levou sobre si o pecado de nós todos. Oh, louvado seja Deus. Ô pastor, você vai pregar o quê? Vai pregar o quê? Olha, vamos pregar sim. Querendo Deus, e seremos tão breves quanto o Espírito Santo nos ajudar, amém? Então você vai ter um pouquinho de paciência aí, tá bom? Eu vou aqui, com toda a tranquilidade do mundo, pegar o meu óculos, amém? Colocar o óculos, como eu disse outro dia, usando óculos, pastor, claro, 64 aninhos, tem que usar. Olha, não vai reparando muito não na barba por fazer, é porque tô com o rosto cheio de feridas, peguei catapora. Você acha? 64 anos, agora pegar catapora? Até telefonei para minha mãe. Ô mãe, o que está acontecendo, mãe? Minha mãe mora distante de mim, quase 500 quilômetros. Ô mãe, o que está acontecendo aqui, minha mãe? Tá estourando isso, estourando aquelas bolhas, depois arde, coça demais, minha mãe. O que é isso, minha mãe? Minha mãe falou, é catapora. Eu falei, mas será que a minha mãe lembra ainda? Minha mãe faz 82 anos, agora é dia 17 de setembro. 82 anos. Falei, mas será que a minha mãe lembra ainda se eu tive catapora ou não quando eu era criancinha? Mas a mãe da gente lembra, né? Oh, que memória que tem minha mãe, glória a Deus. Então, eu perguntei para médico, para os enfermeiros e tal, e falaram, não, isso é catapora. E mostrei a barriga, mostrei as costas, mostrei o rosto, mostrei o braço, mostrei as pernas. Meus irmãos, como coça, como arde, mas glória a Jesus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Um irmãozinho cantava isso, né? Deus levou ele para a graça, o irmão Lázaro. Então, vou passando pela prova. Inclusive está coçando as costas aqui agora, mas espera aí que eu vou tentar me segurar aqui, tá bom? Vamos ler no livro de Êxodo. Eu vou pegar a Bíblia aqui, tá bom? A palavra de Deus, a Bíblia aberta, porque isso é importante. Irmãos, eu vou ler alguns versículos aqui, que está no capítulo 14 do livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, hein? Tá bom? Pastor, mas nós já sabemos disso. É claro que sabe, mas não custa a gente afirmar, né? Mas enfim, capítulo 14, verso 11. Vamos ler, vamos logo. Vamos ler. Se você tem a Bíblia aí na sua casa, está na sua mão, tal, depois você confere aí
Você me acompanha na leitura ou vai ouvindo aí? Versículo 11 do capítulo 14. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Glória a Deus, aleluia. Oh, que bênção termos a palavra de Deus. Olha a Bíblia, né? Temos acesso hoje. Tantos lugares aí do mundo é proibido, viu? Se pegarem você com a Bíblia aí, nesses países comunistas aí, pregando a palavra de Deus, eles mandam matar você, fuzilam você, hein? Não é fácil não. Mas enfim, meus amados, vamos lá então? Vamos lá. Olha, para começar isso que eu acabei de ler, eu considero, depois das palavras do Senhor Jesus, depois das profecias do Senhor Jesus, eu considero uma da profecia mais importante, uma da profecia que se cumpriu ali, quase que assim, vamos usar o termo de imediatamente. O povo começou a reclamar. O povo estava agora a caminho da terra prometida. Só que desses lados aqui tinham montanhas. Montanhas para todos os lados. Na frente, o Mar Vermelho. O faraó, meus irmãos, ele tinha deixado sair os primogênitos, lá no capítulo 12. Ele tinha deixado, porque houve uma mortandade. O anjo do Senhor passou ali. E na casa onde ele não visse o sinal, que sinal, pastor? O sinal do sangue. Eles tiveram que matar um cordeiro e cada casa passava nos umbrais da porta, assim, na verga da porta. Passava ali o sangue com a brocha, né? Com ensope, que é uma espécie de uma brocha. Ensopava ali, passava, pintava ali. E em todas as casas tinham, porque eles receberam essa revelação. Da onde que eles receberam essa revelação? Receberam do pregador Moisés. Moisés pregou para ele. Ele disse, o Senhor falou para mim que é para fazer assim. E eles creram, não só em Deus, mas creram no pregador. E assim como foi dito, como foi orientado, assim eles o fizeram. E mataram o cordeiro. Mas que hora que era para matar esse cordeiro? Era a tardezinha que era para matar o cordeiro. Por falar nisso, que hora que Jesus mesmo morreu na cruz? Não foi à tardezinha? Foi. Às 3 horas da tarde, ele morreu na cruz. João Batista, ali na beira do Rio Jordão, ele estava batizando as pessoas. Mas aí vinha Jesus de lá para cá, né, para se encontrar com João Batista. E João Batista o avistou. E foi a mensagem que João Batista pregou ali. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um cordeiro puro, imaculado, um cordeiro sem pecado, um cordeiro sem mancha. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá na morte do primogênito, Jesus é representado como esse cordeiro. Meus irmãos. Tá vendo que maravilhoso? Como é bom ter Jesus? Como é ótimo você estar entrando na presença de Deus? Então, amados, aí houve a morte dos primogênitos. E morreram mesmo, pastor? Morreu. Foi um lamento terrível lá naquele Egito. Em cada casa tinha um defunto. Eu mesmo sou o primogênito da minha casa. Da minha mãe lá, do meu pai. Sou primogênito. Numa dessa aí, se eu não tivesse o sinal do sangue, ou seja,
aqueles de hoje em dia, tem que ter o sinal, para o anjo ver o sinal. O anjo vê que você tem Jesus na sua vida. Aí quando ele olhar para você, ele não vai ver você, ele vai ver Jesus ali. O sangue de Jesus tendo poder sobre a sua vida. E ele vai passar de largo, vai passar de alto. E ali não haverá mortandade, você não será morto. Mas os egípcios não receberam essa revelação, ainda porque eles tinham que pagar esse preço por causa da resistência, da desobediência do faraó. O faraó tinha aquela resistência e, conseguinte, os povos, os egípcios, também tinham o mesmo comportamento. Então, em cada casa houve um morto, o primogênito. Morreram muitos primogênitos ali, de soldados, inclusive, sabe? Morreu os primogênitos também dos gados, dos animais. Foi uma mortandade. E houve aquele clamor, em cada casa aquele griteiro, aqueles berros, né, por causa da pessoa falecida, em toda casa. O faraó não aguentou aquilo, não aguentou, era a 10ª praga, ele não aguentou. Ele falou, não, agora chega, agora basta. Chamou Moisés e Arão, falou, olha aqui, pega o seu povo, pega tudo que vocês têm, pega cabrito, pega ovelha, pega vaca, pega o que vocês têm e sumam daqui, desapareçam aqui, porque eu não aguento mais o clamor aqui no Egito. Não aguento mais esses berros, esses lamentos, essa agonia em cada casa, porque em cada casa tem um defunto. Inclusive na minha, meu filho também, o herdeiro do trono, também morreu. Então vocês sumam daqui. Aí o povo saiu. O povo saiu. Mas vai dizer aqui, no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 37, que foi assim. Foi dado o anúncio para o povo sair da terra, e o povo saiu da terra. E saiu ali, parece que daquele lugar chamado Ramassés, para um destino de um outro lugar que se chamava Sucote. E saiu dali 600 mil homens desses preparados para a guerra, sabe?